Oh, meu Deus, já tinham me dito que esse horário das 8 é muito difícil, mas eu não imaginava que fosse ser tanto. Tá travando e do nada caiu. Doutora Naomi entrou de novo. Voltei. Puxa, caiu do Eu tô nada. achando que tá muito cheio mesmo, É, porque tem muitas lives acontecendo, né? várias pessoas me falaram que esse horário das 8 da noite é muito congestionado. Entendi. É, Bom, que mas pena. Mas vocês continua, querida. escutaram até a parte que eu tava falando de que a gente se conheceu pela Belinha, né? Isso. E aí eu cheguei na Rose e eu tava fazendo uma dieta muito restrita, né? Eu tava fazendo restrição já de leite, soja, ovo e frutos do mar. Então, minha dieta tava, nossa, muito, muito difícil mesmo. E eu já não sabia até que ponto tava valendo a pena eu amamentar. Então, eu realmente cheguei no meu limite. Ela tinha por volta de uns 4 meses, mais ou menos. Uhum. E aí, numa consulta com a doutora Ariana Yang, ela falou para mim, Naomi, sempre vai ser melhor o seu leite, o peito, né? Nunca pense isso, mesmo todo o seu esforço vai ser bom, né? Vai valer a pena. E vamos lá, vamos tentar ir na Rose para dar uma melhorada ainda mais nisso, como uma última tentativa, realmente. Eu tenho certeza que eu estava no meu limite, né? Uhum. E aí eu fui na Rose e deu tão certo que eu consegui amamentar até 1 ano e 2 meses. Lindo. Que coisa linda de escutar, né? É, É importante isso, porque eu acho que só quem vive, né, doutora Naomi, sabe desse desgaste. Isso que você falou, você estava prestes a desistir mesmo. tá, com Porque certeza. é muito desgastante, né? É. Eu E acho assim, que foi muito bom todo o apoio que eu tive, e mesmo tendo todo o conhecimento, foi muito atípica a situação, né? Eu também já tinha voltado a trabalhar, eu tinha uma filha mais velha, então foi muito mais difícil do que a primeira vez, né? uhum. Então, realmente, assim, quando eu tenho algum paciente que está com alguma dificuldade de amamentação e achando que não vai dar certo, eu falo, olha, vai dar certo. Eu tenho experiência suficiente para te ajudar nesse sentido e, se for o caso, vamos passar com a Rose, que ela também vai conseguir ajudar, com certeza. Milagres ela faz. Ah, que linda, que coisa boa. Mas eu acho que realmente quando a gente tem aí é, a assistência qualificada ali na hora necessária, pode fazer muita diferença mesmo. Pode tornar viável a amamentação, né? Sim, com certeza. Que coisa boa. Querida, vamos começar nosso roteiro? Vamos? Que a gente tem um roteiro lindo que a doutora Naomi preparou para a gente. Você poderia contar para a gente um pouquinho desse trabalho ali na recepção do RN? Como é que acontece? Quais são os sinais observados? Então, assim, até para introduzir, porque deve ter muita gente que talvez não saiba, né? A neonatologia é um ramo da pediatria, né? Uma especialidade da pediatria. E depois de você ter feito a residência de 2 anos de pediatria, você faz mais 2 anos de neonatologia. Agora, na verdade, são 3 anos de pediatria, né? E aí, mais 2 anos de neonatologia. E a neonatologia é a ciência que vai estudar com várias doenças específicas, vários agravos que podem acontecer nesse período. Existem também os bebês prematuros, que aí nós somos preparados para eles, né? Os bebês com algumas alterações, cardiopatias e patologias diversas. Então, a neonatologia é o ramo que baseia, assim, estuda bastante esse período. E o nosso foco muito grande é o nascimento humanizado, o nascimento que respeite tanto as questões maternas como do bebê também, né?
E é a gente que está ali também, é uma outra coisa que às vezes as pessoas não sabem, que às vezes você passa todo o pré-natal escolhendo o seu obstetra e não escolhe o seu pediatra, o seu neonatologista para estar na sala de parto. Isso é uma coisa super importante, você ter já uma afinidade com a pessoa que vai estar ali, que acaba sendo realmente algo mais humanizado quando você já conhece a pessoa já sabe a sua história. Então, tudo isso ajuda bastante para fazer com que esse momento seja o mais íntimo possível e não uma coisa mecânica, né? Não uma coisa tão ali de hospitalar, né? Sim. Lógico que de preferência sempre que seja hospitalar, mas respeitando as individualidades das pessoas, né? Uhum. Então, o nosso papel como neonatologista é esse, né? Então, a gente vai ficar ao lado da mãe, enquanto está acontecendo o parto, a gente conversa, tranquiliza, explica tudo o que vai acontecer assim que o bebê nascer. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar com as mães, que a gente tem, assim, as pessoas no geral têm aquela imagem de que os bebês nascem rosinhas, chorando, lindos, limpinhos, como na novela, né? Só que na realidade não é bem assim, né? Então, o meu papel sempre é já comentar com a mãe que o bebê, ele tá dentro do útero, envolto no líquido amniótico, que é quentinho, que é escuro. E quando ele sai, ele tem uma mudança brusca, tanto de temperatura como de temperatura, né, de luz, iluminação. Uhum. Então, eu dou um exemplo, né? Imagina a gente no inverno numa piscina aquecida. Enquanto você tá dentro da piscina, tá tudo lindo, maravilhoso. A hora que você sai da piscina, mesmo que você use a toalha e tal, você vai sentir essa mudança de temperatura, você vai ter um choque térmico. É a mesma coisa que acontece com o bebê. Então, esse primeiro momento que a mãe olha e vê o bebê, muitas mães, se a gente não dá essa introdução, elas acabam assustando, porque elas olham o bebê roxo, né, cianótico, nem sempre chorando tão vigoroso, Uhum. e sujo, né, assim, com vernix, com sangue, com líquido amniótico, que a princípio ela pode entender como uma sujeira, mas obviamente que não é, né, isso é tudo Sim. coisa boa que tem. Uhum. Mas então eu acho bem interessante introduzir toda essa questão antes para ela já estar preparada, para ela ter a emoção e não muitas vezes ficar chocada com aquela reação, né, com aquele momento. E Uhum. aí a gente vai tentar fazer o clampeamento tardio do cordão para que o bebê continue ligado ao cordão umbilical e ele possa receber o restinho de sangue ali da placenta até o cordão parar de bater. E aí, nesse momento, a gente já pode ir mostrando para a mãe, já pode ir mostrando para o pai, eles já vão tendo um contato, conhecendo o bebê. E aí, logo depois, a gente leva o bebê até a mãe, e aí que vai ser o contato pele a pele, aquele momento mais emocionante da vida, que eu sempre falo que, assim, se tem o melhor momento da vida, acho que é esse, né? É uma coisa Graça impressionante, né? E eu falo que é impressionante, assim, indescritível. não tem como descrever, é só É, sentindo mesmo. é, É muito engraçado, porque às vezes tem diversas reações, né? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que dá risada, tem gente que fica travado. Mas, assim, é um momento inexplicável. Por mais que é. você já tenha criado um elo com o bebê dentro da barriga, a hora que nasce, a hora que você vê, que você escuta, que você sente o cheiro, tudo isso muda, né? Muda bastante. E É. aí é nesse momento que a gente faz todo esse contato. E aí a gente vai tentar aquecer o bebê, que existe essa prioridade muito grande de aquecer o bebê e para que ele tenha essa transição do meio intraútero para o extraútero o mais tranquilo possível e para que ele não tenha repercussão dessa transição, porque às vezes só do frio excessivo da sala, ou às vezes agora, por exemplo, que a gente está no inverno e de repente o bebê nasce numa madrugada gelada, isso Uhum. pode interferir em todo esse processo ali de contato do bebê com a mãe, inclusive da amamentação, né? Então a gente
depois que tem esse contato inicial, aquece o bebê, leva ele para um berço aquecido, Uhum. troca os campos, né? Que ele vem pra gente em campos cirúrgicos, então a gente troca. Aí faz um exame físico para ver se está tudo bem com o bebê, ausculta, examina, e estando tudo bem, a gente leva o bebê de volta para a mãe. E aí é esse momento que ela vê o bebê rosinha, bonitinho, quentinho, e que ela consegue realmente ter aquela sensação agradável de prazer, de relaxar e falar, nossa, tá tudo bem. E aí é o momento que faz 1 milhão de fotos. E aí, esse é o momento que eu, assim, de tudo que eu faço, é o que eu mais gosto é realmente de estar presente. Eu Aham. tenho até um exemplo de um parto que aconteceu recentemente no Dia das Mães. E foi inesperado, logo cedo, uma obstetra, minha amiga, me ligou e falou, eu sei que hoje é Dia das Mães, você deve estar aí curtindo com as suas filhas, mas vai ter um parto agora. Eu falei, Ai, não ai, tem ai. problema, eu vou, eu vou. E assim, eu cheguei no parto e foi um clima tão maravilhoso. É, o parto, o nascimento é já um clima maravilhoso, né? Mas eu ganhei, eu até falo assim, eu comentei depois com meu esposo, né? Eu ganhei meu dia por ter participado, assim, ter tido um Dia das Mães maravilhoso ao lado da minha família, mas também ter participado de um momento maravilhoso para uma mãe, né? Aham. Então, é isso que eu realmente gosto. Que linda! E fazer isso com essa humanidade, esse cuidado e esse carinho é muito especial, com esse respeito pelo momento. E especialmente quando a gente tem algumas situações que podem sair fora do esperado, né, doutora Naomi? Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente da hipoglicemia, que a gente sabe que é uma coisa tão importante, porque tem muita relação com a amamentação. A gente observa muito é, que o bebê ele precisa ter uma prontidão para amamentação, né? Uhum. Então, muitos momentos a gente quer que o bebê mame, mas ele ainda não está pronto para aquilo. Muitas vezes, mesmo um bebê a termo. E a gente sempre fala da importância de, em alguns momentos, aguardar um pouquinho essa prontidão. Mas a gente tem questões fisiológicas que não necessariamente você pode Pode aguardar. aguardar. Fala um É. pouquinho disso pra gente. Então, a hipoglicemia, ela é uma coisa que acontece com bastante frequência no período neonatal. O que que acontece? Dentro do útero, o bebê ele recebe todo o aporte de glicose por meio da placenta, né, do cordão umbilical, vindo da mãe. E Uhum, normalmente numa carga alta ali, né? E a gente tem algumas condições que favorecem que essa carga, inclusive, seja até mais alta, né? Então, caso de mães que tenham diabetes, que tenham algumas doenças aí que podem fazer isso ser mais intenso, né? E uhum, aí, a hora que a gente tem o nascimento, tem uma queda abrupta desse fornecimento de energia, né, de glicose para o bebê, e aí ele tem que dar conta com seus próprios meios, né? E nem sempre ele vai ter mecanismo suficiente para manter isso. Então, por uhum, exemplo, bebês prematuros, eles têm uma reserva muito pequena de glicose. Então, a hora que tem essa interrupção, eles têm um tempinho muito curto que eles conseguem manter uma glicemia normal se eles não receberem algum tipo de fornecimento de leite e tal, eles vão fazer uma hipoglicemia. Da uhum, mesma forma, os bebês que nascem muito gordinhos, né, que a gente chama de GIG, que são os grandes para a idade gestacional, os bebês acima de 4 quilos, por exemplo, eles também têm uma tendência muito maior de fazer a hipoglicemia. Então, a gente tem uhum. alguns fatores de risco que a gente chama, né? Então, o bebê muito pequeno, o bebê muito grande, o bebê filho de mãe diabética, o bebê que sofreu algum insulto dentro do útero, né? Então, por exemplo, um bebê que sofreu uma hipóxia, uma anóxia, um Uhum. bebê que está infectado, que está com alguma infecção também, ele vai ter um metabolismo exacerbado e vai precisar de mais
suporte de glicose. E às vezes, se esse aleitamento for demorado, né, começar a se prolongar, ou porque o bebê não tem ainda os sinais de prontidão, ou porque o bebê foi separado da mãe, ou porque não fez o aleitamento materno ali na primeira hora, que a gente chama do mais importante, né? Tudo isso começa a complicar e aí a gente tem que pensar em mecanismos para tratar essa hipoglicemia. Uhum. Ok, entrou a doutora Ariana. Nós já falamos de você, doutora Ariana. Nossa, sou muito grata, doutora Ariana, por tudo que ela fez para minhas filhas. Nossa, não sei nem como agradecer. Eu também sou muito grata a ela por tanto ensinamento. Mas e daí, quando o bebê tem essa crise de hipoglicemia, muitas vezes é necessário introduzir uma fórmula quando não tem ali a mãe não tem uma condição de saúde possível para estar podendo amamentar, né? Sim, então assim, a gente sempre tenta, frente a um bebê que a princípio faz uma hipoglicemia, mas está assintomático, a gente sempre tenta favorecer o aleitamento materno. Então, a gente vai tentar colocar ele no seio materno, a gente vai tentar estimular o aleitamento, vai ver se por um acaso está tendo alguma dificuldade ali na posição, na pega. Se a gente detectar que o bebê está tendo dificuldade, ou de repente a mãe está tendo dificuldade, seja porque não tem o mamilo preparado, né? De repente alguma circunstância ali que possa estar dificultando, e o bebê está fazendo hipoglicemia, seja só por alteração do exame ou está fazendo sintoma de hipoglicemia, aí a gente tem que partir realmente para o tratamento, né? E aí o tratamento, a primeira opção é a gente dar uma fórmula para a gente tentar elevar essa glicemia. Isso quando o bebê está podendo sugar, quando ele não tem nenhum impedimento para isso, né? Uhum. Hoje em dia, o que tem de mais novo são os gels de dextrose, né? Que é um gel de glicose, que é super novidade aí, e que você coloca na mucosa do bebê para aumentar também a glicemia e evitar ter que pegar uma veia da criança, fazer a glicose na veia. Mas quando nenhuma dessas formas pouco invasivas são suficientes, aí a gente realmente tem que puncionar uma veia e tem que fazer a glicose na veia da criança. Uhum. Nossa, que interessante esse gel. Eu não conhecia, não tinha ouvido falar. É novo, Maravilhoso, né? maravilhoso. E mesmo no consultório, doutora Naomi, às vezes, porque eu não trabalho no hospital, a gente tem muitas fonos que trabalham ali junto ao recém-nascido no hospital, Uhum. que fazem um trabalho muito bonito, que podem auxiliar muito nesse momento, mas muitas vezes o bebê sai do hospital, tem alta, e chega no consultório, às vezes, com sinais, com dificuldade na amamentação, mas com sinais evidentes de hipoglicemia e até de desidratação, né? Sim. Então Fala. a gente sempre orienta as mães na alta, a alta geralmente depois do nascimento é em torno de 48 horas, né? No bebê que tá bem, a mãe tá bem, a amamentação tá bem estabelecida. E aí, depois dessa alta, a gente orienta a mãe que essa primeira semana de vida, esses primeiros 14 dias de vida aí, eles são muito críticos, porque é o período que a maioria das vezes, né, principalmente mãe de primeira viagem, que ela ainda não conhece, não sabe o que é amamentar, a mãe e o bebê ainda não se conhecem, então existe toda uma criação de vínculo que às vezes demora um pouquinho, e a dificuldade ali que o bebê pode ter. Então, sempre quando tem algum fator de risco, o bebê pertence a um grupo de risco para hipoglicemia, então, aqueles que eu comentei, o bebê é muito pequeno, ele é muito grande, ele é prematuro, a gente orienta a mãe
os sinais que ela tem que observar que podem ser sugestivos de hipoglicemia. Então, por exemplo, um bebê que está muito hipoativo, muito largadinho, muito devagar, um bebê que chora pouco, um bebê que, assim, a questão não é o chorar, né? Tem vários padrões de bebê. Tem aqueles bebês que são mais chorões, que choram com mais frequência, tem os bebês que são mais quietinhos, mas assim, aquele choro fraco, um bebê que tá muito mole, sem tônus, né? É, um bebê que ele tá com a sucção muito devagar, muito ruim, que tá tendo tremores. Às vezes a gente até ensina, né? Tem um reflexo que a gente chama reflexo de Moro, que é aquele reflexo que o bebê faz quando ele tá assustado, assim, né? Quando ele assusta. E esse reflexo, quando ele tá muito exacerbado, ele também é uma referência que a gente usa para sintoma. Um bebê que está com cianose, né, com a pele mais roxa, que está pálido, que está com livedo, que é quando a gente vê aquelas traminhas na pele. Um bebê que está gemendo. Então, tem vários sinais aí que são sinais de hipoglicemia. Rose, acho que a sua câmera tá um Mas pouquinho... aqui para mim já voltou. É? Voltou? Ainda não. Nossa, que estranho. As pessoas estão avisando, mas eu tô aqui, ó. Eu tô me vendo. Voltou? Ainda não, para mim não. Uau. Meu Deus. Pode continuar, querido. Eu vou tentando aqui. Tá. E aí, então, os sinais são esses, né? Na verdade, se a gente, o que eu sempre falo, inclusive para os alunos da medicina, né? São tantos sinais que às vezes é difícil, mas é por isso que é muito importante essa consulta precoce com o pediatra logo depois da alta, porque o pediatra vai ver se o bebê está amamentando direito, se está ganhando peso adequado, se não está fazendo hipoglicemia. Então, são sinais que sempre devem estar alerta, né? Lógico que existem os extremos. Então, por exemplo, um bebê que está nauseando e vomitando demais, um bebê às vezes até que convulsiona. Então, esses são realmente os extremos. Mas no começo da hipoglicemia, o que a gente vê é um bebê mais paradinho, largado, que não quer saber de mamar, com um choro mais fraco. Uhum. Sim. E a desidratação também, né? Sim. E a desidratação, é por de vida é importante, porque a gente pesa o bebê, vê quanto que o bebê está ganhando de peso e a gente examina o bebê. E o pediatra vai avaliar, né? Então, o turgor da pele, a fontanela, que é aquela moleira que o bebê tem, se ela tá muito rebaixada. A gente vai ver a saliva, se tá espessa. Então, existem o xixi, a diurese, né? O xixi da criança. Esse é um sinal muito importante pra gente. Então, uma mãe que vem falando, nossa, eu troco pouquíssimas fraldas com xixi, a fralda muito pouco pesada, né? Quase não vejo xixi, é um sinal de alerta para desidratação. E aí, nesses casos, provavelmente algum problema está acontecendo com a amamentação. Então, a gente vai tentar interferir na amamentação, mas a todo custo ter a amamentação. Então, pode ser que a gente tenha que fazer a complementação, que é quando a gente entra com uma fórmula para associar ao aleitamento materno. Uhum. A Sandra está perguntando, você está me vendo agora, doutora Naomi? Eu não. Ainda não? Não. Ai, meu Deus, não acredito. Bom, a Sandra está perguntando a partir de quanto que você considera hipoglicemia? Então, o valor da hipoglicemia, né, do destro, que é aquele exame que é feito de glicemia capilar, que é aquele aparelhinho que fura o pezinho do bebê, o calcanhar do bebê, para avaliar quanto que ele está de glicemia, esse é um valor muito controverso. Cada hospital tem o seu protocolo, e na literatura não se tem um consenso desse valor.
Então, o que a gente sabe é que intraútero, o feto, ele tolera uma glicemia da mãe em torno de 50 a 54. Então, a gente tenta Uhum. extrapolar isso para o bebê. Então, considerando que intraútero ele tolerava isso, não tem como fora do útero ele tolerar muito menos do que isso, né? Então, Tá. a maioria dos hospitais, a maioria dos pediatras no geral, considera um valor arbitrário de 40 miligramas por decilitro como alterado. Então, abaixo de 40 alterado. Uhum. Mas a gente tem uma coisa muito importante, que nas primeiras 24 horas tende a ser um pouquinho mais baixa a glicemia, é fisiológico isso. Então, nas primeiras 24 horas, você pode até tolerar um pouquinho, mas depois de 24 horas, com certeza tem que estar acima de 40 e 60, tá? Então, a glicemia alvo de qualquer bebê é de 60 a 120. Então, se eu tenho um bebê que a glicemia não chegou no 40, tá, por exemplo, tá 50, mas ele tá sintomático, não tá sugando muito bem, ele tá hipotônico, ele tá mais quietinho, a gente tem que considerar que ele tem sintoma de hipoglicemia e a gente tem que tratar mesmo assim. Sinais clínicos, né? Tá. Que maravilha isso. Uma outra coisa que eu queria conversar com você, ninguém está me vendo, mas eu estou aqui e eu estou me vendo, porque eu já virei e desvirei a câmera várias vezes. Oh, meu Deus. Que coisa, Acho que é problema da internet, né? pode ser. Uma outra questão, doutora Naomi, que eu queria conversar um pouquinho, que eu acho que tem muita relação, e eu até fiz uma enquete. Agora, isso. Uma enquete aí, quando o bebê, né, tá dispneico, Uhum, quando tem uma alteração, porque a amamentação é muito diferente da experiência que o bebê tem intraútero de deglutição e sucção do que ele vai ter aqui fora. Porque aqui fora uhum, ele vai ter um alimento mesmo, ele vai ter o volume para ter que administrar, então ele vai ter que fazer a organizar o sugar, respirar e deglutir. uhum, Quando esse bebê vai deglutir, ele precisa fazer uma apneia. Ele precisa suspender essa respiração para deglutir com segurança. E daí uhum, imagina se esse bebê está numa frequência respiratória muito alterada. uhum. Então, foi até uma pergunta que eu coloquei: se as pessoas acham que tem que suspender a via oral, se cada caso tem que ser avaliado um a um, ou se tem que introduzir a via oral de qualquer forma. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso. Então, o desconforto respiratório é uma outra intercorrência que acontece com bastante frequência, Uhum, principalmente nos bebês prematuros, né? E aí o que acontece? O bebê, ele intraútero, ele deglute, mas ele deglute só o líquido amniótico, ele não respira intraútero, né? Os pulmões estão colabados e ele não precisa fazer a troca gasosa porque ele recebe já o sangue oxigenado. Então, quando uhum, o bebê nasce, ele tem essa transição, essa mudança de padrão fetal, e aí ele começa a respirar. Então é a hora que ele chora, que o alvéolo expande e ele começa a fazer a troca gasosa. Nesse momento, ele vai começar a aprender a coordenar, respirar, deglutir, né? Então, tudo isso é difícil, né? E sim, exige uma coordenação muito grande, né? Igual você estava explicando aí. Agora, imagina esse processo num bebê taquipneico, que é um bebê que a gente chama que está com uma frequência respiratória aumentada. uhum, Então, no recém-nascido, a gente considera a respiração normal até 60 vezes em um minuto. Então, o bebê pode respirar até 60 vezes em um minuto. Quando ele está respirando mais do que isso, ele está com algum desconforto, né? E às vezes o desconforto também é para o contrário, não só para taquipneia, para esse aumento da frequência da respiração, mas como por pausas na respiração também, que são as apneias.
Uhum. Então, qualquer um desses distúrbios, quando associado ao aleitamento ou o bebê receber uma dieta pelo fator complicador, porque aí ele vai estar com aquela dificuldade respiratória e ainda tem que coordenar o leite que vai entrar e que tem que ir para o caminho certo, né? Isso. Que tem que ir para o esôfago, né? É. E o que acontece é que muitas vezes, por dificuldade nesse mecanismo todo, o bebê acaba fadigando, ele fica cansado e ele deixa de ter o controle do centro respiratório, o controle da deglutição, e ele acaba broncoaspirando, que é quando o leite pode ir parar dentro do pulmão e gerar uma pneumonia química, né? Que a gente chama pelo leite ali, que é um corpo estranho dentro do pulmão. Então, a grande preocupação do pediatra, do neonatologista, quando a criança está cansada, né, está com frequência respiratória muito alta, é deixar ele em pausa um tempo alimentar, para que ele se organize, seja por conta própria ou se ele estiver precisando do fornecimento do oxigênio, para que assim que ele comece a se organizar, aí sim a gente possa retornar com o leite pela via oral. Uhum. É super importante essa informação, porque cada caso, então, precisa ser avaliado na sua particularidade, né, doutora Naomi? Isso, com certeza. Porque essas... Em algumas situações, a gente tem que deixar o bebê em jejum mesmo. Uhum. E ele vai receber a nutrição que ele precisa pela veia. Mas em outras situações, quando ele não está tão grave, a gente pode passar uma sonda e dar o leite da própria mãe pela sonda. Ou se ele já tiver melhor, a gente pode ir transicionando e dando pela boquinha dele o leite. Então, realmente tem que avaliar caso a caso, vai depender, não tem uma lei, né? Sim, sim, tá certo. E levar isso em consideração, né? Dessa informação importantíssima que você trouxe para a gente. Que bom. Queria te pedir para falar um pouquinho para a gente da colostroterapia. Ah, sim. Então, a colostroterapia, o que que acontece? A gente sabe, né, que o leite materno é o melhor alimento para o recém-nascido, né? Ele é completo em todos os nutrientes que a criança precisa, então em proteínas, em lipídios, ele tem vários fatores importantes ali para a imunidade, né? Que são as imunoglobulinas para a criança. Ele tem vários fatores que favorecem a microbiota boa da criança, né? Então, são bactérias do bem que vão povoar o intestino da criança de uma forma benéfica. Então, a gente sabe que mesmo o colostro, que é aquele leite que as mães às vezes têm a impressão, nossa, mas esse leite é ralo, né? Ele é muito ralinho, ele nem é o leite mesmo. No começo ele tem até aquela coloração amarelada, ele não é branco igual leite. Esse colostro, ele é riquíssimo. Ele é um ouro, um tesouro mesmo, né? Sim. E ele é muito bom para os prematuros que não podem estar, de alguma forma, por algum motivo, né? Seja por patologia ou pela prematuridade mesmo, recebendo leite pela via oral. Então, se a gente tem um prematuro muito extremo, por exemplo, que não tem ainda coordenação de deglutição e que a gente não pode deixar com que ele mame na mãe, só da gente pegar 1 ml desse colostro e colocar de um ladinho da bochecha e do outro lado da bochecha, já é suficiente para que ele tenha o contato com esse colostro, que é muito rico, e aí ele vai povoando o intestino dele dessas bactérias boas, ele vai recebendo essas imunoglobulinas, então ele vai fazendo um povoamento bom ali do trato gastrointestinal dele. E o intestino, que intraútero não funcionava, começa a devagarzinho ir funcionando. Então, a gente tenta fazer essa colostroterapia o mais precoce possível. Que lindo. Nas primeiras horas de vida da criança, do bebê. Sim. É considerado a primeira vacina, né, doutora Naomi? Sim, é considerado um fator de imunidade muito importante. Uhum. Que maravilha. E tem vários estudos, inclusive, que provam que o bebê prematuro que recebe a colostroterapia, ele acaba evoluindo muito menos com enterocolite, com sepse, que são essas doenças muito frequentes do período neonatal.
Uhum. Que coisa linda, né? E é relativamente simples. Simples, super simples. Na É. verdade, só precisa realmente desse 1 ml, 2 ml do leite da mãe, que a gente vai colocando com uma seringuinha ali na bochechinha da criança, na parte interna, para ela ir engolindo devagarzinho, exige pouco esforço, né? Uhum. Então é muito bom. Que maravilha. E daí, nesse momento, o trabalho da fono ali pode ajudar bastante também, né, doutora Ana? Com certeza. É, uma coisa que a gente sempre fala, né, que às vezes a gente esquece, o bebê, quando por algum probleminha precisa ir para a UTI neonatal, a gente precisa dar um suporte muito grande para essa mãe, porque a mãe, quando nasce o bebê, na cabeça dela, o bebê vai para o quarto com ela e vai para casa, né? Então, além da gente ter que trabalhar toda essa questão da parte psicológica, a gente precisa ajudar essa mãe a continuar produzindo leite. E o Uhum. estresse é um fator que reduz leite, né? E essa mãe, ela precisa de um auxílio ali nesse momento e ser ensinada que ela precisa ficar ordenhando o leite dela naqueles horários que o bebê ia mamar, para que a produção dela não interrompa, para que ela não faça uma mastite e para que assim que o bebê dela tenha condição de receber o leite, que ele receba o leite da própria mãe. Sim. E isso é super importante porque se essa mãe tem esse suporte nesse momento, ela muitas vezes consegue realmente manter essa produção de leite adequada. Eu já acompanhei mãe que conseguiu manter por 3, 4 meses. Sim, a gente tem várias histórias na UTI Neo de mães que não desistem, que querem mesmo amamentar e que elas vão tirando, ordenhando em casa. Uhum. Algumas até vão guardando, vão fazendo estoque. E aí, quando o bebê pode mamar, elas estão com a produção como se elas estivessem amamentando, né? Então, lógico, é difícil? É da mesma forma que para uma mãe que volta a trabalhar, né? Então, assim, eu dou muito meu exemplo no consultório, nas minhas aulas que eu dou para a faculdade. Eu voltei a trabalhar e minhas filhas eram amamentadas ainda. E eu levava a bombinha de leite no hospital e no intervalo entre um parto e outro, no meio do plantão, ia no banheiro, tirava o leite, armazenava. Então eu continuei. Tem gente que às vezes, nossa, mas como você conseguiu até 2 anos, sendo que você quase não amamentava? Mas porque eu tirava, eu ordenhava, era um trabalho, mas que valia super a pena, né? Que lindo, é. É trabalhoso, né? Exige muito da mulher, É. mas vale a pena, exatamente. Doutora Naomi, a Sandra está perguntando quantas vezes ao dia deve se colocar o colostro para o bebê na colostroterapia. Então, vai depender da estabilidade desse bebê, do peso e da idade gestacional, né? Então, a gente vai avaliar todo esse contexto. Inicialmente, vamos considerar aí o extremo, né? Um bebê muito prematuro, que está instável. A gente pode colocar 1 ml a cada 12 horas, tá? Uhum. E aí, conforme ele vai ganhando peso, vai passando os dias de um dia para o outro, a gente pode diminuir o intervalo, deixar 1 ml a cada 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Uhum. Mas a colostroterapia, o ideal é que ela seja feita 1 ml em cada lado da bochecha a cada 3 horas, que é o horário que o bebê mamaria mesmo, né? Então, se é possível fazer isso pelas condições do bebê, é dessa forma que a gente faz. Uhum. Tá certo. Eu acho que isso, de uma certa forma, já respondeu a pergunta seguinte, que era se pode ser realizada independente do peso e idade gestacional. E quantas vezes Então, ao dia, todos os dias? Está respondido, né? normalmente a gente faz, a partir do momento que introduziu a colostroterapia, vai diariamente, né? Não interrompe. Mas realmente vai depender de vários fatores. E pelo Tá, que eu vi ali, que a Aline perguntou se o protocolo é institucional, sim, normalmente cada hospital tem o seu protocolo de colostroterapia. tá. E as pessoas estão perguntando como armazenar o colostro. Então, o colostro, ou leite materno, a gente orienta que a ordenha
ela pode ser feita ou manual ou com uma bombinha, que existem as bombinhas manuais e elétricas, né? Mas mesmo com a própria mão, a fono, a enfermagem ensina a mãe a fazer isso. E óbvio que com toda a asepsia adequada. E aí existem hoje tanto copinhos como saquinhos estéreis que você coloca o leite, armazena ele, e aí você tem um lacre, né? E aí você deixa no congelador. E aí o leite no congelador, ele dura 15 dias, tá? E aí a gente orienta que a mãe sempre coloque a data que ela está armazenando, para que, passados 15 dias, ela descarte. Que legal. Quanta informação preciosa, doutora Naomi. Que lindo. Eu te agradeço muito. Eu acho que a gente está aí chegando próximo do final, né? Queria agradecer mais uma vez. Queria deixar para você aí, como fechamento, o que você gostaria de colocar? Olha, assim, eu acho que eu gosto muito de falar de neonatologia e muito de falar de amamentação, porque eu tive essa experiência e foi uma experiência, assim, muito valiosa na minha vida. Porque a gente, quando é médico, né, quando é pediatra, a gente lê muito sobre isso, a gente sabe muito a teoria, mas a hora que a gente vive na prática isso, é tudo muito diferente, né? Então, você, às vezes, tem mãe que tem paciente que fala assim, nossa, mas você tem tanto conhecimento, deve ter sido super fácil. Não necessariamente, né? Os bebês, cada um tem as suas particularidades, a mama das mães tem as suas particularidades também. Então, não foi fácil para mim, mas passado esse comecinho difícil, foi muito bom, foi assim, tanto para mim como para as minhas filhas. Então, eu só vejo realmente benefícios no aleitamento materno. É lógico que eu entendo que existem situações que chegam a ser tão difíceis, às vezes muito mais do que as minhas que eu passei, por exemplo, que realmente chega num limite do bebê, da mãe, né? A gente tem todo esse contexto também, né? Mas sempre que eu puder, de alguma forma, ajudar nesse sentido e mostrar que dificuldades vão existir, né? Mas que vai valer a pena, eu sempre tento fazer dessa forma. Ah, que lindo. Eu acho isso fantástico porque é um momento muito delicado da vida da mulher, eu acho, da família como um todo, né, doutora Naomi? Sim, sim. E ter aí no pediatra, no neonatologista, esse esclarecimento, esse apoio, essa generosidade de olhar para essa mãe, acolhê-la e dizer para ela, isso pode ser realmente difícil, porque você até viveu isso, sabe que sim, mas isso pode ser superado. E eu acho Sim, isso fundamental, que é é, uma informação muito importante, porque a palavra do pediatra, eu falo que tem um peso enorme, porque ele vira um parceiro tão grande nosso, né? sim, tem duas tantes aí que eu às vezes comento. Antigamente, as mulheres, assim, pensando até antes das nossas mães, né? As mulheres saíam um pouco para trabalhar, ficavam mais em casa e elas acabavam vivenciando a maternidade com a irmã, com a própria mãe, que às vezes tinha vários filhos, né? E depois, com a modernidade, com a mulher indo trabalhar, as mulheres hoje em dia, muitas vezes, não têm todo esse conhecimento da maternidade, da amamentação, é tudo muito novo, né? E é nosso papel, é o pediatra que elas vão recorrer nesse sentido, né? Então, depois que nasce o bebê, que daí elas vão, que eu vou resolver isso, como que eu vou amamentar e tal. Então, é muito importante isso. E uma coisa que a maternidade me ajudou muito é nessa questão dessa empatia, porque antes de eu ser pediatra, de eu ser mãe, muitas vezes eu tinha uma certa impressão de que podia
ter tido um esforço a mais, que será que realmente precisava ter parado de amamentar? Ou, né, assim, às vezes eu tinha um pouco mais de crítica, a coisa que eu consigo ter realmente é mais empatia, né? De pensar que chega no seu limite, seja de estresse, seja de privação do sono, seja de restrição alimentar, né? Então, tem muita coisa envolvida, né? Não é simples. E eu acho que isso é fundamental, porque abre, né, doutora Naomi, para um espaço ali de humanidade mesmo, né? De você olhar Uhum. o paciente como um ser humano, sem julgamentos, né? Podendo acolher e oferecer para ele as possibilidades que ele tem. Sim. Então, abre caminho para o paciente, de uma certa Uhum. forma, para ele poder fazer a opção dele, né? Isso Sim. é fundamental. Porque querendo ou não, a amamentação é uma opção, né? É uma opção difícil, tanto para o sim como para o não, mas é uma opção, né? Com certeza. E eu acho que todo mundo tem que ser respeitado nas opções. Mas eu Sim, sempre falo que a opção tem que ser por opção verdadeira e não por exclusão, no sentido, bom, sim. já que eu estou aqui nessa situação tão difícil, não aguento mais, eu vou desistir. Isso acaba não sendo exatamente uma opção, né? É E a gente verdade. poder possibilitar caminhos para viabilizar, eu acho que é muito rico, é muito importante. Uhum, com certeza. É, E até alguém falou aí também da participação do companheiro, né? É muito importante isso, porque tem tanta coisa envolvida, né, no primeiro mês de vida do bebê, por exemplo, que se o parceiro não estiver conectado e não perceber que, na verdade, ele não está ajudando, ele está fazendo o papel dele de pai, né? Que a mãe tá ali pós-parto, seja parto normal ou cesárea, de qualquer forma ela vai ter a sua recuperação, ela tá com a mama doendo, né? Tem até uma coisa importante, assim, da gente comentar da questão da pojadura, né? Depois que a mãe tem alta do hospital, por volta lá do terceiro a quinto dia de vida do bebê, ela tem a pojadura, que é aquela descida importante do leite mesmo, né? A transição do colostro para o leite mais maduro. E essa pojadura é dolorida, a mãe tem muito leite, às vezes o bebê não dá conta de tirar, né? De mamar e esvaziar a mama. Então, tem várias questões envolvidas que, se o parceiro não estiver ali do lado dando força, fica muito mais difícil, né? Então, com certeza, apesar de no começo os pais acharem que eles têm pouco papel, eles têm um papel ali coadjuvante, né? Junto com a mãe, ajudando muito, né? muito. A fome que a mãe sente enquanto amamenta, tem muita sede, muita fome, então, ajudando muita coisa envolvida. Eu recebi um casal ontem e eu escutei uma coisa tão querida. Ela está na dieta restritiva do leite também, porque a bebê também foi diagnosticada com a PLV. E daí ela falou: então, meu marido parou de comer também em solidariedade a mim. E eu achei tão lindo, porque ele pode comer, mas ela Sim, via e sentia vontade, e aquilo ficava muito mais difícil, né, sim. para ela. Ela falava, Rosa, eu vi ele comendo e me doía na alma, porque já ela enfrentou muita coisa. Então já foi Uhum. tão difícil para ela e ainda tem que fazer essa dieta. Daí ele, em solidariedade, tomou essa atitude. Eu achei tão lindo. Eu falei, puxa, que Eu vou te legal. falar que eu tenho um exemplo pessoal desse. É mesmo? O meu esposo, assim, as duas vezes que eu precisei fazer a dieta de exclusão, né, das minhas duas filhas, ele entrou na mesma dieta que eu. Ah, Eu sempre gostei muito de queijo e chocolate, né? E quando eu precisei fazer a dieta, eu não teve nem que eu pedir para ele. Ele falou assim: Olha, eu tô junto com você, a gente vai tirar tudo que for derivado de leite da nossa casa e a partir de hoje só vai ter o que você pode comer em casa.
Então, isso foi muito importante para que eu conseguisse vencer esse período todo aí nessa dieta de exclusão, né? Porque eram coisas que para mim eram muito importantes, assim, que eu gostava. A gente gosta muito de comida, de gastronomia, e ia ser um esforço da minha parte. E foi legal porque também foi um esforço da parte dele, né? Ah, que lindo. Eu acho que isso é pena que você não tá vendo meu rosto, porque meu sorriso nem tá cabendo no rosto. Porque eu acho isso tão lindo, porque é uma forma de companheirismo, de dar a mão e dizer, a gente está junto, Sim, né? Porque é o uhum, corpo da mulher que está ali, mas o homem está totalmente envolvido e comprometido nisso. E a sim, com gente certeza. dar esse lugar para ele. E ele se dar esse lugar é muito importante, porque a gente vê muitos homens, inclusive com depressão pós-parto, né, doutora Naomi? Com, Uhum, com situações assim, dele se sentir muito em segundo plano mesmo, da mulher sim, estar tá num momento tão ali intenso que ligado, é, né? Sim. e que ele fica se sentindo totalmente Excluído. excluído. Então, ele se incluir dessa forma é sensacional, porque é literalmente dar a mão e falar, a gente está junto, É, com que pode certeza. fazer muita diferença, né, nesse E momento. faz. Então, com É. certeza, que lindo, que maravilha. Querida, a gente está chegando ao fim, daqui a pouco vai cair. Ai, foi uma delícia. Peço Adorei. desculpa por essa conexão. Eu estou me vendo o tempo todo. Eu bati ali a mão uma hora, virou, e daí eu desvirei em seguida, mas vocês não me viram mais. Não, a gente combina outra, Rose. Tá bom, nossa querida, eu não tenho palavras para te agradecer. Você poder estar aqui, compartilhar seu tempo tão precioso, seu conhecimento que é tão extenso, sua dedicação aos seus pacientes, que eu sou testemunha. Ai, Como você é obrigada. cuidadosa e atenciosa com cada um deles, está sempre acessível, sempre atenta a todo detalhe. Então, assim, te agradeço imensamente esse momento que a gente teve aqui. Obrigada mesmo, Rose. Eu também sou muito grata a você, como eu já falei, você me ajudou num momento super difícil. E todas as minhas pacientes que eu precisei mandar para você, você também fez um trabalho esplêndido. Então, assim, a nossa parceria é muito boa, né? Ah, que linda, obrigada. E eu agradeço todos que estiveram aqui com a gente, que tiveram paciência de sair, entrar de novo Muito obrigada mesmo, gente. e acompanharam todo mundo aí mandando parabéns, mandando beijo. Eu agradeço muito. Sua irmã tá aí falando, É, "Ah, que linda. Meu irmão, que é pediatra, também tá aí, dando parabéns para você. obrigada. Então é muito bom. Então, querida, muito, muito grata, Obrigada mesmo, Rose. tá? Que a gente continue com essa parceria tão especial, Sim, vamos sim. tá bom?